Alô, teste? Ah, ok. Alô, alô. Bom dia a todos. Consegue me ouvir, apesar da voz aqui estar bem fraca, mas é muito feliz em ver essa casa cheia. E já pergunto aqui, vamos logo fazer uma pesquisa para o pessoal começar a participar. Quem está aqui pela primeira vez, por favor? Olha só, olha só, Juan. Olha, queria agradecer muito a vocês, tá? É, e quem de vocês aqui é, pisa, pisa nessa casa pela primeira vez? É, e quem de vocês que pisa pela essa casa a primeira vez é, não conhecia a Cianf? Podem ser sinceros, por favor. Por favor, mas fazer sinceridade. Sincerão hoje, acordamos sincerão hoje. 4. Veja só, nós temos 107 anos. E para nós, ter vocês que não conheciam a Cianf aqui é uma grande satisfação. E é uma satisfação grande por quê? Porque nós estamos trabalhando exatamente no fortalecimento da nossa marca, né? Da nossa imagem, que eu sou um sucessor, né? Hoje ocupo a presidência da casa há 6 meses, e temos trabalhado intensamente no sentido de propagar essa casa. Imaginem que essa casa aqui, e ao longo, talvez a Anne e o Juan possam falar, essa casa foi berço de dezenas de entidades de Nova Friburgo. Dezenas. Não foram 3, 4 ou 5. Vocês vão ter oportunidade. E muitos de Friburgo não conheciam essa casa. Então, primeiramente agradecer, dizer da importância de vocês aqui. A nossa base de sustentação é o associativismo, é isso que está aqui. Tá? Eu já chamo para cá o meu vice-presidente de serviços, cultura e turismo, que foi ex-presidente dessa casa, o Flávio, para que possa estar junto de mim aqui. Eu chamo aqui também o nosso presidente do Conselho Fiscal, o Sérgio Tadeu, que acaba de assumir há menos de um mês a Secretaria de Desenvolvimento do município. Isso é muito importante, porque ele não foi convidado pelo prefeito, ele não foi indicado por um partido político, ele foi indicado pelas 4 maiores entidades aqui do setor produtivo e econômico de Nova Friburgo. Associação Comercial, Industrial e Agrícola, a Firjan, a CDL e o Sincomércio. E o que significa? A Firjan, ela abriga aí em torno de 8 dos maiores sindicatos patronais de Nova Friburgo. E o Sérgio é uma indicação que nós fizemos e o prefeito aceitou para que o setor produtivo, como vocês aqui que estão aqui hoje, que são empreendedores, tá?
E a gente tem que botar na cabeça de nós todos aqui que nós somos empreendedores. Viajei recentemente no domingo, com um rapaz que foi ao Rio me pegar numa viagem de qual eu retornava, e perguntei a ele qual é a sua profissão e tal, e o seu perfil profissional. Ele falou assim: sou motorista de táxi. Ele falou assim, eu falei: não, tem que mudar a partir de agora. Você é um empreendedor, né? Você é um empresário. Tá? E não que seja menor ser motorista de táxi, pelo contrário. Temos em Friburgo em torno de 250 motoristas que fazem a história. Mas é importante a gente vestir esse papel. É importante nós vestirmos esse personagem. Então, primeiro, é agradecer a vocês. Imagine o seguinte: que casa hoje em Friburgo? Nenhuma. Que casa hoje, talvez, no estado do Rio, tenha, numa manhã de uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, em torno de 60 empreendedores reunidos para ouvir um tema que, com certeza, é mais do que um tema atual. É um tema emergente, é um tema urgente e é um tema necessário. Quem foi convidado e não está aqui hoje, com certeza está perdendo. Queria convidar também, ela que depois vai falar, mas aqui eu convido a parte da nossa diretoria. E ela faz parte, a Fabiana Caiuca também aqui conosco. Tá? Normalmente eu não faço leitura, mas dada a importância e também a falta, fiquei aqui imaginando se eu teria a voz para isso, aí mandaria uma mensagem para alguém ler. Mas eu acho que é importante, vou ocupar 1 minuto só, que eu pedi uma mensagem aqui de 1 minuto a 2 minutos no máximo. É a saudação, naturalmente, né, desse momento importante, dessa troca de conhecimento que nós estamos aqui. É importante a gente sempre fazer, quando a gente for falar, fazer uma contextualização. A gente contextualizar. Né? Por que nós estamos aqui, o que nos motiva a estar aqui. Né? Então, aqui, vivemos em uma era de transformação digital acelerada. Tá? E acho que é importante a gente entender isso. Tá? Não é só a gente ouvir falar e a gente achar que sabe. A gente tem que entender que nós estamos nessa era. Né? Se nós estivéssemos numa guerra, não estaria alguém ausente da guerra. A guerra está acontecendo. Então, nós estamos nessa era, nessa transformação digital acelerada. O comportamento do consumidor mudou e o ambiente online se tornou um campo essencial para negócios de todos os tamanhos. Quem ainda não está inserido no mercado digital está perdendo oportunidades valiosas de crescimento e inovação. A importância deste evento. O tema de hoje é fundamental, como vender no mercado digital. O objetivo desse encontro é mostrar estratégias e práticas acessíveis para que empreendedores como vocês possam expandir a sua presença online, aumentar suas vendas e tornar seus negócios mais competitivos. Quero agradecer a Jump Solutions, na figura da Fabiana Caiuca, que é nossa conselheira aqui, mas também é consultora e tem uma empresa, vai falar depois do portfólio dela, uma menina que chegou a Friburgo há 8 anos e já se posicionou na sociedade de Friburgo, além de estar aqui hoje apresentando um pouco da sua expertise, é formada em relações internacionais, hoje é responsável aqui também como presidente do SEMEC, que é uma das revoluções que a associação e o nosso mandato tem feito. Em 1 ano, ela já consegue abrigar nesse conselho de mulheres empreendedoras, que vocês que estão aqui hoje não saiam daqui sem conversar ao final, além do tema da Fabiana, conversar também do SEMEC. É importante que o associativismo esteja também presente na cabeça das mulheres unidas. E aqui hoje nós já temos, essa menina hoje, ela representa e lidera 258, talvez já seja diferente, foi passado ontem, 258 mulheres, numa rede de 258 mulheres que entendem a necessidade. Vem para cá, conversam, tem palestras, batem papo, tem exposições, ocupando espaço. Então, uma menina que chegou ontem há 8 anos em Friburgo, o marido dela é militar, é da Marinha, do Sanatório Naval, e está aqui, e ela está vendo oportunidades que muitos que estão aqui há mais de 8 anos ainda não viram. Então é importante. Sabe aquele negócio? Anda comigo, cola com a Fabiana, com certeza vocês podem se dar bem. É o que eu tenho feito aqui na associação. Então, o nosso agradecimento, da nossa diretoria, agradecimento de nossos colaboradores aqui,
por vocês acreditarem. É, quem não, quem veio pela primeira vez e quem nunca tinha pisado aqui, vou pedir para vocês um compromisso, de que vocês saiam daqui hoje e vocês falem que estiveram aqui. Tá? E da próxima vez que vocês venham aqui. Nós não temos somente eventos às quarta-feiras, Café com Associados. Nós temos muitos outros eventos. Tá? Então, meu agradecimento a vocês. Queria passar rapidamente a palavra para um bom dia do Flávio, face a importância que ele tem para a associação. Ele é proprietário de um restaurante, que eu vou fazer uma pesquisa aqui. Ele não vai ficar chateado, tá? Mas, pelo contrário, ele vai ver o seguinte, que existe mercado para ele avançar. Quantos anos você tem em Friburgo, Flávio? Eu desde que nasci venho para cá, mas eu moro aqui há 20 anos. 20 anos, tá? E aí eu quero perguntar a vocês o seguinte, ele é proprietário de um restaurante. Alguém aqui sabe qual é o restaurante que o Flávio é proprietário? Pode levantar a mão. Ó, bacana, Flávio. Hoje, vou ficar com a minha cara. Agora eu vou falar para você o seguinte, alguém já ouviu falar, então, no restaurante Trilhas do Araçari? Levanta a mão. Olha que mercado fantástico que nós temos pela frente, Flávio, a explorar. O Flávio, ele tem um restaurante que é um restaurante... Alguém aqui é vegetariano ou vegano? Bacana. Já foi no Trilha? A senhora também? Já foi. Então é o seguinte, é um restaurante que ele é mais conhecido por turistas, por mais gente que vem a Friburgo, e tem gente que vem a Friburgo para o restaurante dele, e as pessoas de Friburgo não conhecem o restaurante dele. Então tem duas falhas no processo. É a comunicação daqui para lá, interna, tá? E talvez a falta de adesão de lá para cá. Porque nem só o vegano ou o vegetariano é um restaurante, que eu acho que talvez seja um dos únicos em Friburgo, que tenha essa postura. Trilha do Araçari em Deboçan, tá? Então, por favor. E outra coisa, tem feijoada, tá? Mas como é que pode? Vegano e vegetariano tem feijoada, é muito boa, eu já estive lá. Não sou nem vegano nem vegetariano, mas já estive lá. Então, só para passar para vocês verificarem o seguinte, alguém que vem do Rio há 20 anos e se posiciona no mercado de Nova Friburgo e tem a sua casa cheia. Se eu chegar lá no domingo e não tiver feito reserva, eu tenho que esperar. Olha só, que bacana que vocês já conheceram algumas coisas que vocês já conheceram aqui hoje. Então é importante. E o porquê que nós estamos aqui? Fecho a palavra aqui agora. Nós estamos aqui fazendo conexões, não é mais só network. A gente fala muito network, hoje é conexões. O que é conexões? Quem pensou lá atrás que o café poderia casar com leite? Quem pensou lá atrás que a goiabada poderia casar com queijo? Então, aqui, de empresas diferentes, às vezes, pode sair um casamento. E é isso que a gente quer, que vocês venham para cá, vocês conheçam os outros, não tenham constrangimento. O meu compromisso é que vocês saiam daqui diferente do que entraram. Ninguém atravessa o mesmo rio, mesmo as margens sendo as mesmas. Por quê? A água não é a mesma. A água que passou não é a mesma. Então essa água que vai passar aqui hoje, ela não vai ser as mesmas e vocês vão sair com certeza diferentes e melhores e mais transformadas do que entraram aqui. Muito obrigado, um bom dia a vocês. Bom dia a todos, sou Flávio Sterne. É muito prazer realmente ver essa casa cheia. E a importância dessa casa cheia, para mim, é muito gratificante, né? Porque eu acho minha área é turismo, cultura e serviço, e isso, na verdade, o que é isso? É a gente ter pertencimento na cidade, né? Conhecer o que a cidade tem, a cultura da cidade, que às vezes a gente não enxerga como deveria enxergar. Então, qualquer cidade do mundo escolhe mote de turismo, qualquer cidade tem o porquê de ir para lá, hoje melhores coisas, e a população que elege isso, a população que vende isso, né? O nosso Natal, na verdade, que o nosso prefeito já está no 3º ano, se não me engano, é um sucesso porque a população aderiu e divulga muito. A gente tem que fazer isso em todos os níveis de Friburgo, na moda, e o turismo irriga tudo.
O turismo, na verdade, é um fenômeno, e a cultura local é que move o turismo, que move a gente, a gastronomia. O nosso restaurante é muito diferente, porque tem uma área verde no meio da Mata Atlântica. O nosso ex-prefeito, que eu gosto muito dele, minha memória é péssima. Não, já faleceu. Heródoto, ele falava uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida. Nós moramos num parque, gente. A gente olhar, é uma cidade. Isso começou numa reunião do INEA aqui nessa sala. Ele olhou para mim e falou: Flávio, isso aqui é um parque, que eles mostraram a cidade, tudo verde, e a gente preserva muito, a gente tem que usar, se empoderar, vivenciar isso, andar mais, andar em Muri. Cônego, isso aqui é uma coisa que a gente às vezes acostuma tanto que não dá o valor necessário, mas a gente precisa até usar para poder vender, né? Mostrar e lembrar que a gente é que divulga a gente mesmo, ninguém divulga melhor do que a gente mesmo. Então, estamos juntos, a associação tem muita coisa, como o Rússio falou, tem uma diretoria muito proativa, a gente adora trabalhar pela cidade, porque a gente é a cidade. A gente faz isso com amor, porque é a gente mesmo, é pra gente, né? A gente usar. E esse encontro aqui mensal, né? Tá muito bom, tá muito gratificante, eu aprendo muito todo dia aqui. Obrigado a vocês, estamos juntos. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença. Estatística é importante, né? Para a gente sentir como é que a gente está aí no mercado. Vou testar. Eu vou testar. A partir do momento que você testou a dele, né, acho que abriu a possibilidade de eu testar. Bom, eu sou o Sérgio Tadeu Miranda, ele já fez aí a referência, realmente a gente está assumindo lá a secretaria. Eu sou friburguense, né, embora tenha trabalhado mais de 30 anos aí fora de Nova Friburgo, mas em paralelo eu sempre tive atividades aqui no comércio da cidade. Depois eu vou testar, né, o comércio. Eu sempre falo aqui no café que é uma oportunidade muito interessante da gente criar isso que o Rússio comentou, né, que são conexões. As pessoas que vêm aqui, às vezes, dos mais variados setores e segmentos da atividade econômica, acabam entrando em contato com outras e daí você sempre sai algum negócio, entendeu? Porque a associação comercial preza e trabalha muito no associativismo, mas ela é uma associação comercial, industrial, agrícola e portanto, são atividades econômicas. Então, a gente tem que, de alguma forma, estimular. Quer dizer, a conexão tem que ser produtiva no sentido de gerar negócio. E quando se gera negócio, todo mundo ganha, a cidade ganha, né? E a gente tem uma questão que eu lembro disso minha vida toda. Meu pai, por exemplo, era friburguense também como eu, ele falava muito isso. Toda vez que eu saio de Friburgo, eu valorizo mais Friburgo, porque eu vejo o que tem lá fora, né? E quanto mais eu, pessoalmente, saio também e tenho contato com outras cidades, mais eu acho que a gente tem que valorizar muito a nossa terra. É aqui que a gente vive, é aqui que a gente eventualmente cria os filhos. E acho que a gente tem que divulgar realmente. A divulgação começa por nós, friburguenses. Se a gente não tiver amor à nossa cidade e não valorizar as coisas boas que ela tem, como é que vocês querem que as pessoas venham para cá participar, né, e conhecer? Então é importante que esse trabalho de 107 anos ele só depende da gente e ele depende de gente nova para vir entrar. Tem aqui na Associação Comercial, na CIANF, duas iniciativas que eu participo diretamente. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar. A gente tem, eu e Fabi, uma Câmara de Comércio Exterior, que a gente também faz reuniões mensais, e onde a gente busca divulgar o comércio exterior e a necessidade que a gente entende que Nova Friburgo participe mais desse negócio, né? Então, quem está vindo pela primeira vez e quem não está vindo e já conhece, a gente sempre divulga pela rede social e acho que é importante a participação de todos vocês. Aproveitar também e convocar e chamar as pessoas que estão vindo pela primeira vez ou que não é a primeira vez, mas que ainda não se associaram à CIANF, é importante a participação de vocês.
Se a gente tem 1.400, quase 1.500 associados, é porque as pessoas foram vindo e foram entendendo a importância do serviço que a gente presta. A gente tem aqui também, pensando na sequência da associação e na perpetuidade dela, na medida do possível, um conselho de jovens empresários, onde a gente prepara já novas lideranças, para a gente poder passar o bastão. Daqui a pouco nós vamos ter que sair, né, de cena, mas a Cianf tem que continuar. E a gente depende muito de vocês, principalmente essa garotada que eu estou vendo aí. Se bobear, eu sou o mais velho aqui, pelo que eu estou vendo, acho que sim, acredito que sim. Não, deixa pra lá. Bom, e para fechar, então, já que ele deu o gancho, me provocou, né? Quem conhece Ortobon aí? Bom, eu sou o franqueado de Nova Friburgo da Ortobon, tá certo? Não, mas aí já diminuiu, vamos melhorar. Mas, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Realmente a Fabi vai passar um conteúdo que é muito importante, é muito atual, para qualquer atividade, inclusive para quem é autônomo, para todo mundo, né? E vamos aprender com ela aí, e a gente tem um prazer muito grande em receber vocês aqui. Um bom dia para todos nós. Obrigado. Você vê que o Flávio, ele me copiou. Eu pensei que só eu estivesse bem aqui com a minha voz, mas ele falou assim, vou copiar aqui o presidente para ficar bem na fita. Aqui, vou passar agora, quem vai tocar, Fabi, fica ali, agora você é artista, você é convidada, agora você já não é mais, você não é mais da diretoria, tá? Olha só, vocês podem ficar à vontade, mas eu queria dizer para vocês, para aqueles que nunca vieram aqui, que aqui tem um estúdio de TV, tá? Vocês viram aqui, a Cianf conectada. A Cianf, quem conhece a TV Zoom aqui? Fantástico. Quem sabia que a TV Zoom foi adquirida pela Cianf aqui? Levanta a mão. Bacana. Médio a médio aqui. Temos aqui o Léo, que está fazendo aqui a gestão desse estúdio hoje. Aqui é um estúdio de TV, aqui nós temos duas câmeras, uma está posicionada, são câmeras robôs, né? PTZ. Essas câmeras, ele não precisaria estar aqui, ele está ali no joystick, mexendo com as câmeras, mas poderia não estar aqui, ela está posicionada já antecipadamente, e fazendo circular, e ela vai no rosto, às vezes, de um. Quem vier aqui à frente depois, aí tem essa aqui, está aqui em nós, tá? Ele está gravando tudo aqui. Esse estúdio que está aqui poderia estar hoje transmitindo as nossas imagens em tempo real para a TV Zoom. Estou falando para que vocês vejam um avanço que eu, quando assumi aqui, eu titulava aqui a Cianf de uma jovem senhora. Mudei. E a gente tem que mudar rápido. Nós somos uma entidade contemporânea, com 106 anos. Nós temos muita maturidade, é isso que nós temos. E para isso, você vê, duvido, e não tem, nós temos 42 associações comerciais, empresariais no Estado, nós somos a maior, mais representativa, depois da cidade do Rio, depois é Campos com 750, e ninguém tem uma TV. Tá? Hoje, a nossa TV, eu coloquei à disposição da Federação Empresarial, né, de Comércio de Indústria do Estado do Rio de Janeiro. Então aqui está sendo tudo filmado. Aqui nós temos um estúdio em inteligência artificial. Tudo que está sendo falado aqui está sendo passado. E se vocês precisarem de uma palavra, já falaram em Ortobon. Pegue a palavra Ortobon ali, isso pode estar impresso com a fala de cada um. Tá? Depois, essa matéria, isso daqui, nós temos a Rebeca, que é a nossa estagiária, nossa formanda, esse ano está formando em jornalismo. Ela já deve estar colocando, já está lá. Podem abrir. E outra coisa, sigam a Cianf, tá? Já está lá na Cianf, já está? Já está na Cianf, vocês já estão aqui, nós já estamos aqui, tá? No Instagram da Cianf. E isso é a responsabilidade da Anne, que é a nossa supervisora de comunicação, tá? Depois vocês podem vir, peçam ao Léo para conhecer esse estúdio aqui de TV. Isso tudo vai ser gravado, e quem tem empresa aqui, quiser um dia vir aqui, ocupar esse espaço, alugar, fazer alguma palestra de alguém, trazer alguém, os preços são um preço apenas simbólico, quem quiser fazer, pode contratar o serviço de gravação
da sua palestra, da sua atividade. Tudo vai ficar gravado. Tá? E aí nós fazemos edição, tudo, e quem for associado, naturalmente, o preço é diferenciado. Né? O preço é lá embaixo. Tá? Então, todo mundo que for associado, para colocar comercial na TV, para ter um espaço na TV, tudo é diferenciado. Sabe por quê? Porque a TV é do associado. Então, olha a força que nós temos, que vocês estão emprestando a gente. Estamos falando agora muito porque tem muita gente que não conhecia, muita gente que não veio aqui, muita gente que está aqui hoje. E aí, o meu papel não é só estar presidente, é encantar, né, vocês, para que vocês saiam daqui e encantem os lá de fora. Obrigado, Juan, obrigado, Anne. E Juan é o nosso executivo, o garoto entrou também como estagiário aqui, assim como a Rebeca. Ontem um estagiário, quantos anos? 8 anos como estagiário. Queria testar a memória dele, ver se ele saiu. Tá, ele estudou comigo lá na Cândido Mendes. Então, olha só, está aqui hoje, e hoje é uma linha de frente da associação. Essa transição que o Flávio fala aqui, que o Sérgio falou aqui, o importante é isso, é saber que nós somos 107 anos, mas somos jovens, somos dinâmicos e somos arrojados. Parabéns, sucesso. Agora essa juventude vai tocar aqui, vão sair os mais maduros e entra a juventude. Esse ano foi muito marcante para mim. Eu faço 8 anos agora, no dia 1º de abril. Todo mundo que está aí atrás está conseguindo me escutar bem? Ok? Prazer enorme falar com vocês. Como o presidente me apresentou, meu nome é Juan Chagas, sou executivo comercial aqui da Cianf. Vou estar fazendo a condução desse Café com Associados, que é esse evento, né, que acontece toda segunda, quarta-feira do mês, e que tem o papel de fazer essas conexões, o networking, né, fazer com que vocês possam se conectar um com o outro, e certamente a gente sempre traz um tema que é relevante para o empresário. Mas nesse momento eu gostaria de iniciar parabenizando as mulheres pelo Dia Internacional, sábado agora, por essa luta, né, pelo reconhecimento, né, de direitos iguais, de valorização, né, e de reconhecimento pelo trabalho. Né. Nesse sentido, a Cianf, em 2023, também tem um conselho, né, que é o CEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, na presença aqui da Fabiana Caiuca, né, que é presidente do CEMEC, porque tem seus direitos, porque a gente reconheceu seus valores, né, e tem todo um aparato, tem toda uma estrutura, né, e conhecimento para poder conduzir esse CEMEC, que tem um pouco mais de um ano e 3 meses, e que já junta mais de 258 mulheres. Né. Então tem que ser realmente uma pessoa de liderança para chegar ao resultado que chegou. E a gente, nesse momento, a gente parabeniza todas as mulheres, peço uma salva de palmas, parabenizando também a Fabi por fazer essa condução do CEMEC aqui em Nova Friburgo. E, portanto, a gente fez o convite para que o CEMEC pudesse trazer, então, a palestra do Café com Associados. Né? Nesse momento, para que vocês possam conhecer um pouco mais do CEMEC, certamente elas vão estar aqui ao final para que vocês possam tirar dúvidas mais profundas, mas eu gostaria que as coordenadoras do CEMEC estivessem aqui presente, a Anne, por gentileza, e a Sabrina também, para que possa apresentar, então, o CEMEC. Bom dia a todos, meu nome é Anne Marges, sou supervisora de comunicação aqui da casa, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez, e até meu presidente brinca comigo, né, você está com muitos chapéus na casa, e realmente é um orgulho, assim, fazer parte de alguns conselhos, alguns grupos aqui da Cianf, assim como o CEMEC, que eu faço a coordenação de relacionamento e parcerias. Então, as mulheres aqui que hoje estão pela primeira vez, estão super convidadas a fazer parte do CEMEC, que é um conselho, na verdade é um projeto nacional da nossa confederação, a Confederação das Associações Empresariais Comerciais do Brasil, junto ao SEBRAE. Então a gente traz capacitações, encontros, networking e principalmente o que a gente quer fazer aqui hoje? Negócio. Né?
Então, o empreendedorismo feminino ele vem tendo um destaque muito grande, um crescimento exponencial, aí a gente tem visto isso, mas ainda a gente tem algumas dificuldades pelo caminho, né? Então, a gente está aqui com a liderança da nossa presidente, Fabiana Caiuca, e estamos de braços abertos. Temos 258, mas queremos mais, né? Queremos transformar realmente a vida de muitas mulheres e mesmo que ainda queiram empreender, mas ainda não saibam como, o que fazer, enfim, a gente está aqui realmente para ajudar a trilhar esse caminho do empreendedorismo. E também faço parte, tá? Só dando um spoiler aqui, faço parte da direção do Conselho dos Jovens Empresários, que a gente tem aqui também na Cianf, então quem tem menos de 40 anos pode fazer parte, né? Mas quem também não tem pode participar das reuniões, inclusive a gente vai colocar um convite aqui da sessão de negócios que vai ser realizada no Sebrae, então todos podem participar, mas a gente tem trazido também algo nesse sentido para o empreendedorismo, aquele jovem também que está começando, né, ou assumindo uma linha de sucessão, enfim. E fazemos parte, fomos convidadas também a participar do Comitê da Mulher do Sicredi. Então, são vários projetos aí que juntos formam realmente uma aliança aí, muito forte, né? Então, é um prazer recebê-los. Quem tiver alguma dúvida, tiver interesse em entrar também para o SEMEC, estamos à disposição. Bom dia a todos. Eu faço parte também do COGEM, que é dos Jovens Empresários, né, como membro, não como diretoria. E no SEMEC atuo também como coordenadora, sou coordenadora de eventos e queria compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso. A gente acabou de sair, né, nesse fim de semana do evento Mulher é Arte, foi promovido pela Secretaria da Mulher, Secretaria da Cultura, e a gente esteve ali com o nosso stand, prestando auxílio, né, às mulheres que fizeram a visita ali, e também essa conexão, né, que se gera entre os stands, entre as visitantes. E a gente está promovendo agora a nossa segunda Expo Mulher. Nossa primeira Expo foi em novembro, no Friburgo Shopping, foi muito bacana. E a gente está agora reproduzindo. A nossa intenção é que essa Expo seja itinerante, né? Então, ela dessa vez vai ser na Usina Cultural. Já fica o convite para vocês. A feira é promovida por mulheres, mas ela é para venda de produtos, então todos serão bem-vindos lá. Nós teremos as expositoras de produtos, divulgação de serviços, atrações culturais e também o workshop. Lá tem o auditório, nós vamos ter toda uma estrutura lá, inclusive vai ter a cobertura, né, da Zoom. A gente sempre prepara um conteúdo bem interessante, que é lecionado por especialistas, né, do que a gente vai falar. Será no fim de semana que vem, sexta e sábado, 20 e 21, 21, 22, sexta e sábado. Sexta a partir das 18 e sábado ao longo do dia até as 10 da noite, a gente vai estar por ali. Fica o convite, e se você é mulher e se interessa em estar com a gente expondo, participando, procura a mim, Fabi ou a Anne, a gente instrui vocês, que com certeza vai ser um prazer receber vocês por lá, junto com a gente, né, como colaboradora também. Obrigada. Obrigado, meninas. Essa imagem aqui, antiga, datada de 1907, então tem 107 anos de história. Esse é o nosso primeiro presidente, José Alexandre Moraes, e que desde o início sempre teve esse papel de fomentar a economia de Nova Friburgo e continuou com esse papel até hoje, na presença do nosso 25º presidente, hoje, Roosevelt Conci. Então o objetivo sempre foi o mesmo, as ferramentas é que mudam, porque a dinâmica da economia muda, o mercado muda e a gente vai se adaptando, mas o objetivo sempre é o mesmo. E eu trouxe um tema um pouquinho diferente para introduzir a palestra da Fabi, que são, alguns já conhecem, que é uma ferramenta chamada 4P. Alguém conhece? Levanta a mão, por gentileza. Muitos empresários conhecem, é muito famoso, né? E foi muito difundido pelo Philip Kotler, que é o pai do marketing, né? Então não tem como a gente falar de marketing sem falar das ferramentas. Não tem como a gente falar da Bíblia sem falar de Deus, por exemplo, né? Então, quando a gente faz a administração, marketing, contabilidade, a gente sempre fala das ferramentas. São os 4 P's, que é o pilar do planejamento estratégico de marketing. Ele divide em P, produto, P, preço, P, praça e P, promoção. Então, o produto em si, o preço dele, praça seria o ponto de venda, né, o ponto de distribuição, e P, promoção, como você propagar, como você promover o seu produto. Mas a gente traz aqui, essa é uma ferramenta de 1960, e que foi muito desenvolvida
até o início dos anos 2000. Philip Kotler, em 2000, apresenta um novo conceito que não exclui necessariamente os 4Ps, mas apresenta uma nova versão que ele chama de 4C, e que traz a dinâmica de C custo, C cliente, C comunicação e C conveniência, a substituir os 4Ps. E eu vou estar trazendo aqui quais são os 4Cs, como é que funciona a dinâmica dessa nova ferramenta, né? O primeiro C é o C cocriação, que aqui ele substitui o P produto, né? E que a gente está brasileirando chamando de cliente. Por quê? O foco é no cliente. A gente trabalha muito bem essa cocriação. Cocriação propõe envolver o cliente desde a concepção do produto. Eu fui fazer uma compra no final do ano num site que se chama Reserva, uma marca muito famosa. Fui comprar uma camisa do Flamengo para minha noiva. Aliás, esse é o único defeito dela, ser flamenguista, né? E aí fiz a compra, no final apareceu lá para mim assim: personalize o seu produto, crie a sua camisa. Aí você escolhe a cor, você escolhe o modelo da camisa, escolhe a cor, escolhe o símbolo, e tem como você colocar também um arquivo PNG ou JPEG com o que você quer colocar. Eu gosto muito da minha rúbrica, coloquei minha rúbrica lá. Fiz minha camisa, comprei. Quer dizer, eu ia só comprar uma camisa, saí dali com 4 camisas. Então, a empresa está aumentando o ticket médio através da participação, da cocriação de nós enquanto clientes. Tem um outro exemplo também, que a Warner Bros. Fez um filme da Liga da Justiça, em que os clientes participaram criando o vilão, criando a personalidade do vilão, criando todo o cenário. Então, veja, o cliente no centro, no cerne da criação do produto. Por isso que a gente substitui nesse modelo o P-produto por ser cocriação ou ser cliente, que a gente está chamando hoje. A gente tem um outro C, né, que na tradução seria moeda, e que a gente tem chamado de custo de oportunidade. O que antes era padrão, agora é dinâmico. Então tudo isso é dinâmico. Na economia digital, o preço é semelhante à moeda que flutua em função da demanda do mercado. Então a gente vê, no final do dia, a gente vê quanto fechou a cotação do dólar. Tem algumas empresas que o preço flutua ao longo do dia. Um exemplo é o Uber. Você abre o aplicativo, vai fazer sua viagem, daqui a 2 minutos você abriu o aplicativo de novo, o preço já mudou, não é isso? Então você vê o P preço virando custo de oportunidade, e a gente vê essa dinâmica de preço sendo modificada. A gente vê isso em outros cenários também, como no caso de turismo, a gente vê as companhias aéreas modificando seus preços de acordo com a demanda. Teve show da Madonna, acho que foi a Madonna que teve no ano passado, não foi isso? Então, certamente o preço das passagens aéreas foram lá em cima. Né? A gente vê os hotéis no período de alta temporada, que o preço também vai lá em cima. Então, o preço é muito dinâmico, ele não é mais estático. Então, isso muda nessa dinâmica dos 4Cs também. O outro C, né, que substitui aqui o P promoção, né, de promover, é o C comunicação, porque hoje a comunicação ela é muito estática. É claro que a gente utiliza ainda as ferramentas que são, diria antigas, mas que funcionam ainda, que é o Busdoor, o Outdoor, é o banner, né? Mas ele é estático. A gente pode ver a comunicação, mas a gente não interage com ele. Olha, está muito bonito. Ele não responde, é estático. E a gente tem hoje as mídias digitais que você interage com com a empresa que você vai adquirir o produto, você tem a possibilidade de fazer a interação. Eu fiz a pós-graduação em marketing e a gente estudava muito lá o Twitter, né? Agora é o X. E o perfil do Guaraná Antártica, não sei se alguém teve a oportunidade de ver no Twitter, é muito engraçado, porque o Twitter ele tem um público diferente, um público mais jovem. E o Guaraná Antártica ele utiliza dessas ferramentas para interagir com o meme, fazendo piada, né? Algo muito cômico. Então a gente tem essa oscilação também. Então a gente tem a oportunidade de se conectar com o consumidor à medida em que a gente entende o perfil. Então o P promoção vira o C comunicação, que é muito dinâmico também. E a gente traz o último C aqui, que a gente vai estar falando muito aqui, porque a Fabi é expert nesse C conveniência. Então a gente tira o P praça, que seria o ponto de venda, e a gente introduz o C conveniência, a distribuição. O ponto de venda ganha um espaço na economia compartilhada. Airbnb e Uber
e outros protagonistas da tecnologia ganham espaço por fornecer acesso fácil aos clientes a produtos e serviços que não são da propriedade da empresa, porém dos próprios clientes. É isso que acontece nessas empresas. Há 2 anos atrás, Fabi, a gente estava conversando, eu acho que foi uma palestra, uma conversa, um curso, algo assim, e a gente estava falando do Mercado Livre, né? Então, veja, eu tenho a possibilidade de comprar um produto que custa R$500 aqui na loja aqui embaixo. Mas eu entro na internet e o produto custa R$400. Opa, vou comprar na internet porque está mais barato. Aí eu entro no Mercado Livre, está 410. Está um pouquinho mais caro, né? Mas eu sou um cliente do perfil ansioso. Eu quero comprar barato, mas eu quero que o produto chegue na mesma hora. Aí o Mercado Livre lança o quê? Entrega full. Me ganhou. Então eu compro lá por esse motivo. Já a Fabi, nessa conversa que a gente teve, ela compra também nessa ferramenta, mas por outro motivo. Existe também uma questão de pontuação e ali você vai ganhando algumas coisas à medida que você vai consumindo no Mercado Livre, e ela tem lá o Disney Plus de forma gratuita e as filhas dela assistem. Tá vendo? Veja, é o mesmo canal de compra, mas por motivo diferente eu consumo e por motivo diferente ela consome, né? Eu tenho a assinatura do Prime Video, né, que é o streaming da Amazon, e eu comprei uma TV Box. Falei, poxa, eu não vou pagar mais não, eu vou cancelar. Mas aí o que eu tenho? Eu tenho facilidade quando eu compro no Amazon. Então veja, de um produto que é um streaming, eu tenho facilidades em comprar livros que eu gosto de comprar na Amazon. Enfim, então você vê isso muito bem conectado. E por isso que a gente traz a Fabi nesse momento, porque ela traz uma história muito interessante de um cliente que trabalhava lá no modelo, vamos dizer assim, um modelo um pouco antigo, que é o P Praça. Ele tinha uma loja física e ele, nesse primeiro momento, ele entende que ele precisaria estar presente nas redes sociais, nas mídias sociais, nos canais de vendas mais interativos, e ele então decide então implementar algumas ferramentas, abrir o site, estar presente nos marketplace, e do 0 ao 8º mês ele sai do faturamento 0 e, pasmem, no 8º mês ele está faturando 400 mil. E a pessoa responsável, né, por esse faturamento, por essa história de sucesso, está aqui do nosso lado, que é a Fabi Caiuca. Faço convite para estar aqui presente. Então a Fabi é a pessoa responsável, né, que faz a mentoria dessa empresa. Certamente ela vai poder mentorar a empresa de vocês aqui também, e ela vai trazer um pouco, não vou dizer que é uma receita de bolo, porque muda muito. Mas ela vai trazer um pouco da experiência. Gostaria de agradecer, chegou agora há pouco, gostaria de agradecer a presença do Walter, secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico de Nova Friburgo. Muito obrigado pela sua presença, Walter. E passo então a palavra para a Fabi, que vai fazer a condução dessa palestra, que eu estou muito curioso para assistir e ver como é essa receita do sucesso. Bem, muita coisa para falar, né? Foram várias apresentações, mas queria agradecer ao meu presidente Roosevelt pelas palavras. Para mim é um prazer. Eu sempre brinco que o bichinho do associativismo me picou, porque eu não saio mais da Cianf, né, gente? Eu tenho vários chapéus aqui. Vou fazer um crachá para mim bonitão da Cianf. Mas eu gosto muito do associativismo. Eu acho que a cultura associativista ela precisa ser espalhada, desenvolvida, né? O interior, o associativismo é muito forte, mas nas capitais ainda está muito incipiente. Eu sempre falo isso. Eu vim de uma capital, eu vim do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei aqui em Nova Friburgo, eu descobri o associativismo, né? E quando eu descobri o associativismo, eu vi o que a gente poderia fazer através do associativismo. O poder de transformação do associativismo, a gente não consegue nem mensurar. Eu sempre falo com as meninas do CIMEC que a gente não tem noção do impacto, não somente no desenvolvimento econômico da nossa comunidade, né, de Nova Friburgo, mas no impacto de transformação na vida dessas mulheres que estão ali com a gente. Porque se a gente transforma uma mulher ou um homem através do associativismo, essa mensagem, essa transformação vai para toda a comunidade do entorno. Então, não é somente ele que está sendo transformado, ou ela que está sendo transformada. É a família dela, é a casa dela, são as pessoas que ela contrata, é o dinheiro que ela coloca ali
no mercadinho, na padaria, nas compras, no salão de beleza, contratando uma prestação de serviço. Então, a gente não sabe mensurar, é imensurável o poder do associativismo. E eu, com muito orgulho, preencho 2 cadeiras aqui nessa casa, que é como presidência do CIMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que a gente já falou um pouquinho. Mas eu gostaria de reforçar que, além de tudo que já foi falado aqui, nós somos um conselho representativo de classe. Nós estamos aqui para representar a classe empreendedora feminina. Então, vocês, mulheres empresárias e empreendedoras, além de vocês encontrarem aqui nessa casa capacitação, desenvolvimento e tudo que já foi falado, vocês vão ser representadas. Então, amanhã, estou na FACERJ, indo representar o nosso município, junto à nossa federação, para sentar ao lado da presidente do CIMEC, né, que é também da confederação, para falar sobre o poder transformador do CIMEC de Nova Friburgo. Então, assim, gente, somos um conselho representativo de classe, porque estamos dentro de uma associação, de uma casa que é representativa de classe, e a gente tem um poder transformador, não somente através do associativismo, mas também através da representatividade, tá? Só para dar essa mensagem. E também, outro chapéu que eu tenho aqui, que eu sempre gosto de frisar, como o Sérgio Tadeu Miranda já falou, mas quando eu vim para Friburgo, eu sou internacionalista, vocês vão ver, eu vou me apresentar já já, mas quando eu vim para Friburgo, eu pensei, gente, estou num polo de moda íntima, moda praia, moda fitness, estou aqui com as maiores empresas de metal mecânica do estado, quiçá da nossa região sudeste, e qual é o nível de exportação? Vamos ver os dados do Ministério. 0. Pífimo. 0,01 representativo. 0, gente. E a gente está num polo econômico em vários segmentos. E o agro também é exponencial. E aí eu falei, pelo amor de Deus, vou falar isso para uma internacionalista que quer exportar, quer internacionalizar empresas, e vim até aqui conversar com o Roosevelt, e eles já estavam com esse projeto de criar a Câmara, né? Na época, o Júlio era presidente também, né? O Roosevelt era diretor executivo aqui da Cianf, e criaram a Câmara Técnica de Comércio Exterior, a Comex. E a Comex é para fomento e desenvolvimento da internacionalização das nossas empresas, porque, gente, a cultura exportadora pode ser implementada de forma simples nas empresas, tá? Vamos desmistificar esse negócio de que exportar é difícil, porque eu não falo inglês, ou qualquer coisa do tipo, porque exportar é sim, internacionalizar é sim fácil, é simples. E a gente consegue ajudar vocês aqui nessa casa, tá bom? Então, vamos lá para a minha apresentação, que sei que vocês estão curiosos para saber os meus segredos de faturamento das minhas empresas, dos meus clientes, né? Vamos lá. Como eu estava falando para vocês aqui um pouquinho dos meus chapéus. Antes de tudo, eu tenho que me apresentar como mãe da Lara e da Malu, né? E de 2 salsichinhas, porque esse é o meu trabalho número 1. Independente da quantidade de chapéus que eu tenho, esse é o meu trabalho número 1, não adianta. Sou internacionalista por profissão, consultora de e-commerce, seller de marketplace, presidente do CIMEC e secretária-geral da Comex. Como é que eu comecei no digital se eu sou internacionalista, né, gente? Quando eu vim para Friburgo. Quando eu vim para Friburgo, eu passei por uma depressão, 2000, não vou contar não, 2000, lá vai a bolinha. Passei por uma depressão, falei assim, bem, eu acho que eu preciso empresariar, eu preciso me reinventar. E onde é que eu vou empresariar? O que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer. E aí, o meu marido, o Roosevelt falou muito bem, né? Ele é militar, ele queria comprar uns artigos táticos e militares na internet, não estava conseguindo. Não achava, botina, farda, não estava encontrando. Eu falei, olha, de repente tem uma oportunidade aí. Comecei a pesquisar e comecei a me profissionalizar. Antes da eleição de 2018, eu já tinha uma empresa conectada em 5 canais de venda e já com um posicionamento, um share de mercado excelente. Então, eu já era a número 3 do Brasil em vendas de artigos táticos e militares. Tudo bem que o nichozinho é pequeno, tá, gente? Não tinha muito vendedor de artigos táticos e militares. Mas, com esse aprendizado, acho que eu comecei a passar por uma transformação na minha vida que, através da pandemia, né, com a questão da pandemia, muita gente começou a me pedir ajuda. E aí eu comecei a gostar de ajudar as pessoas, porque até então eu só trabalhava para mim.
E eu comecei a ajudar, a gostar de ajudar as pessoas. Ajudei 1, 2, 3. No quinto eu falei, eu preciso ganhar dinheiro com isso aqui, né? Porque, né? Tô ajudando 10 pessoas aqui, não tem como. Preciso ganhar dinheiro, preciso monetizar. E montei meu primeiro CNPJ de consultoria. Então, foi assim que eu comecei nesse universo digital. Agora, estou exclusivamente, né, atuando nas consultorias e no digital. A loja já fechou. Vocês já devem ter passado por essa loja, vocês aqui não lembram. Porque eu tive também uma loja física aqui em Friburgo. Mas foi assim que eu comecei no digital, tá, gente? E aqui um pouquinho da minha família para vocês. E as minhas 2 salsichinhas para vocês conhecerem um pouquinho da minha família também. Patrícia e Xixa, salsicha, né? Muito criativo o nome, mas eu chamo ela de Xixa. É a Paty e a Xixa. E essa é a Malu, que já está um pouquinho maior, e a Lara. E esse é o meu marido, Diego. Vamos lá. Como uma boa gestora, uma boa CEO, eu gosto de trazer sempre números, tá? Por quê? Porque eu acho que os números encantam, tá, gente? Então, eu falei, como é que eu vou começar essa palestra? Vou contar os segredos, vou fazer um passo a passo, mas eu preciso contextualizar. Eu preciso trazer número para vocês. E assim, com esse número aqui, a gente já mostra e impacta uma tendência de mercado, de consumo, que só cresce. Já temos 56% dos brasileiros preferindo comprar online. 56% dos brasileiros preferem comprar online. Sendo que temos 160 milhões de usuários na internet. Vocês sabem quantos habitantes tem aqui no Brasil? 160 milhões de usuários. Quem é que não está na internet? A faixa etária de até os 9 anos, 8 anos, dos bebês recém-nascidos, a faixa etária até os 9 anos. Então, você tem um mercado consumidor gigantesco para vocês. E esses brasileiros estão conectados, em média, 10 horas por dia. E a gente está falando de conectado, a gente não está falando de conexão no Instagram, não, gente. A gente está falando de conexão, de conectado no geral, de vários canais de comunicação. Então, você, quando você acorda, talvez você olhe o seu Instagram, tá? Eu sei que você olha o seu Instagram, mas você vai no seu WhatsApp, você vai no seu Instagram, depois você vai para o seu e-mail, depois você vai abrir seu aplicativo, depois você vai ver as notificações do seu celular. Isso é forma de conexão, tá? Então, você está 10 horas, em média, conectado por dia no digital. E a empresa que não está conectada no digital perde 10 horas de oportunidade de se comunicar com esse comprador, certo? E já temos dados da fonte Google também, da Ipsos, que a jornada do cliente já se inicia no online. Antigamente, a jornada se iniciava no físico. O cliente ele passava em frente à loja e ele via e se interessava. Hoje em dia, essa jornada já está no digital. 93% dos brasileiros pesquisam no Google antes de comprar qualquer coisa. Existe uma diferença geracional, tá, gente? Geração Y, 67% é nas redes sociais, tá? A nossa geração, né, meu último ano de conselho jovem, gente. Só esse último ano de conselho jovem, né, amiga? Infelizmente. Mas a nossa geração vai para o Google, né? Então, a gente tem que entender o comportamento, a diferença geracional do comportamento de compra, tá? 93% dos brasileiros. Agora, olha que interessante. 6 canais, em média, são acessados. Então, ele não vai só no Google. Ele vai no Instagram, ele vai no aplicativo 1, ele vai na ferramenta 2, ele vai no Marketplace 3, ele vai, em média, gente, isso é média, 6 canais, em média, são acessados pelo consumidor antes dele fazer a conversão. E agora eu vou trazer os números do e-commerce em 2024 para mostrar a potência do varejo digital para vocês. 204,3 bi. 204,3 bi. E 2024, atingimos o nosso pico. 2023 foi 190 e alguma coisa. Vocês percebem que a gente só cresce no varejo digital e a gente ainda é um bebê, tá? Só 14% do varejo brasileiro é digital. Você imagina quando a gente dobrar isso? 30%, 50%, 60%. Qual vai ser esse número aqui? Inimaginável. Então, hoje, como o nosso presidente Roosevelt bem falou, é obrigação estar no digital.
Você não tem como mais conceber uma empresa 100% offline. Não existe mais essa possibilidade, tá? Dados do e-commerce. Além daquele faturamento de 203, a gente tem, tá aqui, ó, 54%. Ah, eu não dei print aqui, mas é 54% do público. Não, 54 não. 60 aqui, 59 deve estar aqui, tá? Quase 60% do público do digital é feminino. E o que isso explica? Explica um cenário de posicionamento dos canais digitais que eu vou mostrar para vocês já já. Por quê? O mercado de beleza e moda e casa e decoração é majoritariamente feminino, certo? E quais foram os aplicativos que vocês mais viram crescer no último ano? Que mais bombaram? Sem ver dados. Que mais bombaram? Alguém tem ideia? O que mais vende na Shein e Shopee? Vocês entram na Shein e Shopee para comprar o quê? Blusinha, né? Casa, decoração. Calcinhas, não é? Mercado de calcinha, moda íntima da Shopee, é o número 1 em Double Date. Muito potencial, tá? Então, mercado feminino é um potencial. Faixa etária, ainda é a nossa, 35 a 44, a faixa etária principal do mercado do e-commerce. E aqui, gente, eu quero mostrar para vocês a importância da gente ser multicanal, além daquela jornada que eu falei para vocês anteriormente, dos 6 canais de venda, mas aqui, ó, Q4 de 2024. Q4 é o quarto quarter do ano, tá? Os últimos 3 meses, tá? Q4 de 2024, os últimos 3 meses do ano 2024. Vocês têm esse cenário aqui, que é o ranking dos maiores aplicativos de e-commerce acessados no Brasil, tá? Isso aqui, Q4 de 2024. A gente está fechando o Q1 de 2025 assim, olha. Qual é a diferença que vocês veem neles? Q1 é agora, está fechando agora em março. É janeiro e fevereiro, basicamente, tá? Qual é a diferença, gente? Olha aqui, gente. Em quarto lugar, em menos de 3 meses, a gente tem um aplicativo asiático que entrou em quarto lugar em menos de 3 meses. Vocês entendem em números, né? A dinâmica do universo digital? O porquê que vocês precisam estar sempre conectados em múltiplos canais de venda e posicionamento digital, especialmente para o vendedor? Tá? A gente está falando de posicionamento digital para todo mundo. Você profissional autônomo, você profissional especialista, prestador de serviço e tudo mais, tá? Mas o vendedor de produto físico na internet, ele precisa ser múltiplo canal, tá? E aqui, isso explica a dinâmica, o organismo vivo que o e-commerce é, porque tudo muda muito rápido, gente. Então, as estratégias que eu fiz lá em 2024 já não vão mais funcionar em 2025, ou pelo menos não vão ser tão efetivas. Tá? Então, o profissional e o vendedor de produto físico na internet, ele precisa estar muito atento a novas dinâmicas de mercado. Ele não pode fechar e achar que ele só vai vender na Shopee, e aí está muito bem, porque ele está faturando 450 mil na Shopee todo mês, está lindo. Porque amanhã a Shopee coloca uma taxinha, aumenta a taxinha de 2 para 4 e viabiliza a venda daquela calcinha. Ou aumenta de 20 para 22 e viabiliza a margem, que era de 2% ali que o vendedor tinha, porque ele vendia no volume, ele não vendia no valor, tá? Então, gente, isso aqui é só para contextualizar vocês da potência que é o e-commerce e da dinâmica que o e-commerce demanda, tá? É difícil, Fabi? Estou falando assim, estou sentindo que eu estou assustando vocês. Não, não é difícil, gente. É só acompanhar. É viver o e-commerce, tá? Viver, respirar, acompanhar a tendência de mercado, estar sempre conectado, porque o e-commerce é vivo mesmo, tá? E aí, gente, ó, em 2025 a gente já tem uma projeção de 235 bilhões. 235 bilhões. Em 2024, a gente fez 204.
tá? Um aumento de mais de 10%. Minha matemática não é muito boa, mas é isso aí, mais ou menos. Tá? E agora sim, vamos aqui às dicas de como chegar nesses resultados. Eu vou mostrar, gente. Existe um negócio chamado LGPD. Vocês se conhecem? Quem vende no digital aqui, gente? Quem é vendedor? Só para saber com quem eu estou falando. 1, 2, 3, 4, 5. De qualquer forma, fora do digital também existe LGPD, tá? Mas eu não posso abrir para vocês quem é o meu cliente, porque eu estou mostrando dados dele, dados sensíveis. Então, eu não pude trazer muitas informações abertas, tá? Mas eu trouxe o suficiente para vocês verem a potência do resultado. Olha aqui, ele no ano de 2023, ele faturou, no consolidado, 12 meses, 205.297 em vendas, tá? Isso aqui GMV, tá? É com frete, é com tudo, tá, gente? Não é líquido, não. Em 2024, no consolidado de 12 meses, ele faturou 2.436.102. Ele pulou de 205 mil para 2.400.000 um ano depois, né? Blocos de 12 meses, tá? Em 2 anos, ele chegou nesse faturamento de 2 milhões. O resultado dele em junho de 2023 foi quando a gente plugou. A gente plugou ele, gente. E aí eu vou contar um pouquinho da história desse cliente, porque eu não tirei ele do zero, não, tá? Eu tirei ele do menos zero, porque eu instalei o computador dele. Eu instalei a impressora, eu entrei no computador dele para fazer todas as configurações, baixei todos os aplicativos, eu tirei ele do menos zero. Por quê? Muito comum. Eu, inclusive, fiz um artigo sobre isso. Muito comum no interior, nos interiores, ele não é friburguense, tá, gente? No interior dos estados, as pessoas não tiveram acesso ao digital nem na escola. Nunca tiveram acesso a um computador na escola. Só que são potências, são empresários, são empreendedores e sabem gerenciar um negócio, sabem produzir uma facção, sabem montar uma indústria, só que não estão habituados ao digital. Quantas pessoas, né, vocês já encontraram que não conseguem fazer uma leitura de uma planilha? Isso é totalmente natural, porque essa pessoa não é digital, tem dificuldade de fazer a instalação. Então, tem muita gente no interior do estado, não se sintam sozinhos, se você tem essa dificuldade também, porque tem muita gente nos interiores, especialmente, que não tiveram acesso nenhum à digitalização, zero. Então, a digitalização, a gente não pode olhar só com a perspectiva do vendedor. Ai, ele não é digital, a empresa dele não é digital. Mas esse cara não é digital desde que ele nasceu. Ele não teve acesso a nada na escola. Nunca fez nunca usou uma ferramenta, nunca teve um curso de Excel nem nada. E eu já vou falar para ele que ele tem que entrar na internet, vender 5 canais de venda usando RP, piriri, pororó, piriri. É muita presunção minha achar que ele vai conseguir entrar de cara e vai conseguir desenvolver. Então, assim, estou falando isso porque é totalmente natural ter essa dificuldade, tá? Totalmente natural ter essa dificuldade. E aí, gente, a gente plugou ele em junho de 2023. Em junho de 2024, está aqui o faturamento de quase 400 mil, 384 mil, tá, gente? Esse aqui foi o dia que eu abri a loja dele na Shopee. E esse aqui foi um ano depois. Então, ele começou a faturar ali por volta de 4 meses depois. Então, por isso que eu passei para o Juan, que eram 8 meses. Porque ele não começa a faturar desde cara, porque a gente só pluga, abre loja e tem todo um processo para ele fazer dentro do marketplace, tá? Isso aqui é um marketplace dele, tá? Estou mostrando só um. E aqui, gente, eu botei as campanhas de tráfego pago para vocês verem, mas não dá para ver muito os resultados, mas é só para vocês acompanharem. Até só consigo puxar a partir de outubro de 2024, infelizmente. A Shopee não me dá o acesso a como me dá no faturamento há 2 anos, mas só para vocês acompanharem aqui o crescimento de pedido dele, tá? O ROAS dele agora está em 8,99. Oi? Roupa de dormir. Pijamas. E, gente, pijamas, tá? Como que eu consegui fazer isso? Como? Fabi, como que você conseguiu digitalizar o teu cliente e tudo mais? Não é fórmula mágica, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque eu tenho um método. Eu sempre falo para todo mundo, quando vem para o digital, que a venda no digital ela é técnica, ela não é somente comercial. Por que ela é técnica? Porque você precisa ter um método, um processo para você vender. Não adianta você botar um produto na Shopee, uma calcinha, R$ 1,99,
e subir um anúncio que tecnicamente é fraco, não vai vender. Não vai vender. Por quê? Porque esse anúncio não vai nem chegar para quem quer comprar. Os compradores não vão conseguir visualizar esse anúncio. E ele só está ali plugado. Ele não está tecnicamente, estrategicamente elaborado para que você chegue até o comprador que quer comprar a calcinha. Vocês entendem? Por isso que é necessário um método. E aí, qual é esse método? Esse é o método da Jump Solutions, tá? Gente, eu acabei não falando da minha empresa, né? Falei de associativismo, que vergonha. Estou com o meu sócio ali atrás, ó. O Alexandre Tomás, ó. Alex, vem para cá, Alex. E não falei... e não falei da Jump Solutions. Gente, a Jump é uma assessoria de gestão de vendas online. Tá? Então, a gente ajuda qualquer vendedor de produto físico a vender na internet. Basicamente é isso. E a gente ajuda de várias frentes. Tá? A gente ajuda na assessoria e execução mão na massa, para o marketplace, para o e-commerce, a gente faz montagem de site, a gente faz implementação de RP, a gente faz o que vocês precisarem. Venda online é com a gente mesmo. Tá? Então, qual é o método que eu elaborei para a Jump? Baseado na minha experiência, na minha loja online. Esse aqui, essa tríade. Integração, estratégia e performance. Tá? E por que eu uso essa tríade com todos os nossos clientes que entram na Jump? Porque não adianta eu ir para a performance se eu não tiver estratégia e se eu não tiver integração. Por quê? Todos os canais de venda hoje metrificam tudo que você faz. Hoje, até o seu próprio e-commerce, ele apresenta para vocês as métricas de comportamento do vendedor e comportamento do cliente. Os marketplaces, especialmente, são piores ainda, porque não somente ele metrifica, mas ele te penaliza. Ele fala, ó, você não entregou em 24 horas, toma uma penalidade. Nosso acordo, nosso SLA, nosso Service Level Agreement, nós assinamos um acordo quando você entrou aqui que você ia entregar em 24 horas. Se você não entregou, toma penalidade. Como que ele te penaliza? Tirando a tua relevância. Ele reduz a exposição do seu anúncio para o seu comprador final. Então, impacta diretamente no seu resultado. Então, se eu não tenho uma integração que tenha uma automação de uma emissão de nota, uma automação de uma etiqueta logística, que tenha um controle de estoque acurado para não ter ruptura. Ruptura de estoque é o terror dos marketplaces. E do e-commerce também, tá, gente? Porque você já imaginou o cliente comprar e não ter? O trabalho que você vai ter na sua loja virtual de mandar uma mensagem se escondendo ali. Oi, desculpa, vendi e não tenho. Você quer trocar? Primeiro contato do cliente com a sua loja? Não é legal, né? Então, a integração, além dela fazer a questão da automação, te ajudar no algoritmo, ela também ajuda na gestão do seu e-commerce. Porque qualquer RP voltado para o e-commerce, e RP, gente, é sistema de gestão empresarial, tá? Ele tem um fluxo de caixa, um contas a pagar e a receber, ele tem um canal de precificação, ele tem composição de custo, tá? Ele tem a base de todos os seus clientes, independente do canal de venda que você plugar. E através do CRP, que é o coração da sua empresa, que você consegue distribuir para múltiplos canais de venda e se posicionar de várias formas. Tá? Então, a integração é essencial. Eu não pego o seller na Jump se não tem o RP. Se ele não tem, eu plugo. Não trabalho sem RP. Tá, gente? Então, se vocês são vendedores e têm um RP fraco, ou semi-implementado, ou não tem a gestão desse RP, vocês precisam revisar. Tá? Depois, claro. Então, nós somos top especialistas do Bling. A gente é um parceiro certificado do Bling, tá? Por que o Bling? Porque ele é BBB. Mas a gente não se limita a ele, tá? Tem outros RPs muito interessantes, como o Tiny Olish, também é muito interessante. Em termos de usabilidade, ele é um pouquinho melhor, um pouquinho mais amigável, mas em termos de integração, a qualidade das integrações é um pouquinho menor, dependendo da ferramenta. Um outro RP que cresceu muito aqui em Friburgo é o Upseller. Isso, que para marketplace é muito interessante. Faz também uns joguinhos ali de faturamento que é interessante para o vendedor de lingerie, por exemplo. Além dos múltiplos canais, né, de venda.
Então, esses 3 são os que eu mais uso. O hub, ele pode ser necessário dependendo da robustez e da sua demanda operacional logística, tá? Por exemplo, se você tem um armazém gigantesco, se você tem um fulfillment, trabalha com um operador logístico, o hub se faz necessário porque ele tem uma série de configurações adicionais, customizações, né, que podem ser muito úteis para a sua operação, especialmente sua operação logística, tá? Mas se você utilizar o hub somente para integração em múltiplos canais de venda, essa é a sua única finalidade? Então, não. Vai com Bling, que você vai bonito. Vai longe, consegue chegar a um faturamento altíssimo aí, sem precisar pagar aí R$5.000 no hub de implementação, uma fatura alta por mês. Ou comissionamento, né? Tem alguns que cobram comissão. Show? Vamos lá. Aí, beleza, integramos. Depois, o que a gente vai fazer? Estratégia. E o que é essa estratégia? É você olhar para o mercado de forma diagnóstica. Eu vendo calcinha. O que você vende? Lingerie? Eu vendo lingerie. Eu quero fazer o quê? Eu quero vender valor ou eu quero vender preço? Eu quero vender calcinha R$6, R$5, ou eu quero vender calcinha 15? Essa é a primeira coisa. Entendi o que eu quero fazer, qual é o modelo de negócios que eu quero escolher para mim e como é que você escolhe isso. Depois eu vou até dar um passo a passo para vocês escolherem esse modelo de negócio. Como é que você escolhe? Um monte de questões. Seu insumo, sua mão de obra, seu custo operacional, seu custo de produção, uma série de questões, tá? E se você quer escalar sua empresa, porque uma empresa que tem muito volume de venda tem também que ter uma estrutura grande de operação, enfim. Então, qual é essa estratégia? Primeiro, vamos fazer um diagnóstico desse modelo de negócio. Quer vender volume, quer vender valor? Quer vender preço ou quer vender valor? Primeira escolha. Depois, vamos olhar para a concorrência. Vamos olhar para os múltiplos canais. Vamos ver como é que a concorrência... E, gente, vou botar isso na frente. E já estou dando spoiler, eu odeio fazer isso. Odeio fazer isso, já estou falando o próximo slide. Chega na hora, não tem nada para falar. Horrível isso. Mas eu vou botar ele para vocês. Mas chega ali na frente, gente, eu preciso olhar a concorrência. O que é concorrência? E concorrência não tem CPF, não. Tá, gente? Ô, Friburgo. Friburgo, concorrência não tem CPF, tá? Que aqui em Friburgo acontece muito isso. Porque fulano é meu concorrente. Porque ciclano está vendendo 300 mil na Shopee. Eu tenho que vender também. Acontece muito aqui em Friburgo. Entendeu? Concorrência não tem CPF. É ir para o mercado, olhar para o mercado e ver o que o cara que está mais vendendo na Shopee está fazendo. O que o cara que está mais vendendo lingerie no Mercado Livre está vendendo. O que o cara que está mais vendendo calcinha na Shein está fazendo. Olhar para a concorrência e analisar, fazer um diagnóstico para entender como que você vai fazer o seu planejamento estratégico. Pode falar. Você consegue ter uma questão de volume. Você consegue ver quantas unidades foram vendidas. Não, volume não. Mas se você quiser ver faturamento, aí você não consegue ver. Aí você tem que ter uma ferramenta chamada chupa-cabra, que você pluga ali no seu navegador, que você consegue ver tudo. Até a alma daquele vendedor, entendeu? Você consegue ver absolutamente tudo. Consegue ver faturamento, você consegue ver se ele está no full, se ele não está, qual é a reputação dele, você consegue ver absolutamente tudo. Tem várias ferramentas no mercado sobre isso, para você analisar a concorrência e fazer esse diagnóstico, tá? Isso. Isso. Uhum. De taxa de... Sim. Uhum. Uhum. Exato. Isso. Exato. E aí ele quebra no azul. Ele quebra faturando. Ele não quebra por falta de faturamento, ele quebra por falta, exatamente, por faturar muito e sem lucratividade. Muito aconteceu em Friburgo. Você vende lingerie há quantos anos? Ah, tá, trabalhava. Então,
Vocês devem ter... Quem vende lingerie, você vende há quantos anos? 3 anos. Quem mais vende há bastante tempo? Quantos anos você vende? 3 anos? Vocês não pegaram a época da Dafit, não? Pegaram? Olha só, comecei no digital, o maior marketplace, não existia Shopee, tá? Quando eu comecei aqui no digital, era Dafit. Todo vendedor de lingerie friburguense estava na Dafit. Era uma onda. Dafit, Dafit, Dafit. E aí, o que aconteceu? A Shopee veio para o Brasil, começou essa invasão dos asiáticos. E ela veio, 3 anos, acho que tem mais ou menos 3 anos, ela veio sem cobrar comissionamento. Vocês lembram disso? Sem cobrar comissão nenhuma. O que aconteceu? Todo vendedor de lingerie que estava na Dafit foi para onde? Para a Shopee. E a Shopee tinha um posicionamento de mercado um pouco diferente do que ela tem hoje. Hoje, ela quer deixar de ser um camelô digital para começar a vender valor. Começar a vender high ticket, aumentar o ticket médio. Até a gente sabe que a exposição na vitrine, agora você não consegue colocar, não consegue ter muita exposição se você tiver um ticketzinho baixo, né? E aí, o que aconteceu? A Shopee começou, primeiros 6 meses, sem comissão nenhuma. Daqui a pouco 5%, daqui a pouco 10%, daqui a pouco 15%, daqui a pouco 16%, daqui a pouco bota mais 4 para você entrar ali no frete grátis, faz 20%, daqui a pouco é R$4 de taxa de corretagem de frete que antigamente não tinha, e vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, o que ela fez? Ela pegou a lingerie como case, como isca. Vocês lembram que no início da Shopee tinha lingerie a R$2, R$1,99? Ela fazia uma estratégia chamada rebate. Vocês já ouviram falar de rebate? Rebate é quando o marketplace, ele fala para você assim, você é o maior vendedor de lingerie daqui da Shopee, tá? Eu vou fazer o seguinte, você tira R$1 do seu preço e eu diminuo o seu comissionamento para 10%, ao invés de 20, 10. Ele te dá uma contrapartida para que você consiga oferecer mais barato e ele venda mais barato para o cliente final. Então, aquele vendedor que às vezes a gente fala assim, cara, não tem como esse vendedor estar vendendo essa lingerie nesse valor. O cara não faz conta. Na realidade, é o relacionamento que ele tem com o canal. Pode ser, tá? Tem gente que não faz conta mesmo, não, né? Não faziam conta, né? Não faz conta. É. Porque tem muita facção. Entendi. Então, existem algumas estratégias de relacionamento que os canais fizeram muito lá atrás. Hoje em dia, gente, eles estão lá em cima. Eles não precisam mais dos vendedores como eles precisavam antigamente. A Shopee precisou muito de vendedor de lingerie aqui, né? Teve muita gente que cresceu muito, teve um boom. Até por isso hoje, vocês já perceberam que está todo mundo indo para o fitness? Já perceberam isso? Todo mundo quer ir para o marketplace para o fitness. Por quê? Porque deixou de ser lucrativo vender lingerie na internet, especialmente nos marketplaces. Você ainda consegue vender muito do e-commerce, mas nos marketplaces, ou você é informal, ou você é uma facção pequenininha, você não tem custo, não tem imposto, não tem estrutura, ou você mesmo produz, né, para ser vantajoso. Fora isso, é gente que já está no job, no business, né, há muito tempo. Já está faturando, já está ali, já está com conta há 3 anos, e já está ali no esquema, já está rodando, que não consegue parar de vender, porque se parar de vender, quebra. E aí, a maioria das pessoas estão começando ou a aumentar o sortimento de produtos, ou então a ir para outros canais de venda que preservam um pouco mais de margem, tá? E, por último, performance, tá, gente? Então, olha só, a gente integrou, a gente desenhou a estratégia, vou vender em kit na Shopee, vou vender unitário na Shein, vou vender em kits de 10 no Mercado Livre, vou precificar, tá? Vou fazer um anúncio mega ultra power qualificado, que eu preciso ter, relevância técnica ali. Só depois disso tudo e, se possível, depois de uma avaliação positiva, é que eu vou para cá, ó. Performance. A performance não vem antes, gente. O que eu mais pego como case lá na Jump é seller que já fala assim pra mim, ó, eu já botei muito dinheiro na Shopee, não consegui resultado. Já botei muito dinheiro ali, não deu resultado nenhum. Mercado Livre, então, nem se fala. Já tentei muita coisa no Mercado Livre e não funcionou. Mas por quê? O cara não teve um método, ou a mulher não teve um método. Ele veio direto para performance.
ele já plugou e já falou assim, não, agora tem que botar tráfego pago, né? O guru da internet falou que eu tenho que botar. Vai lá e pum, bota. Ele vai rasgar dinheiro, tá? Se ele não tem técnica, ele vai, e nem estratégia, ele vai rasgar dinheiro. Oi? Oi. Certo, certo. Aham. Uhum. Certo. Uhum. 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 Hum. Tá. Dois pontos. Primeiro, comunicação, posicionamento e diferenciação de mercado, tá? Como é que você vende o seu produto diferente do seu colega que vende a mesma coisa que você? Argumentação de venda e autoridade, né? Como é que você argumenta uma venda no digital? Vídeo, foto, descrição, SEO, que é Search Engine Optimization, por isso que eu disse que é técnica, tá? Não é uma venda comercial. Não é você chegar aqui e falar assim, porque o meu produto é muito melhor, porque eu tenho uma posição, porque eu tenho uma oferta comercial muito melhor que a sua. Não, é técnica. Então, primeiro, numa diferenciação de posicionamento no digital, você tem que se comunicar e tem que fazer muitos vídeos para que você consiga se diferenciar do seu concorrente que vende exatamente a mesma coisa que você. Vídeos, foto, descrição técnica, ficha técnica e relevância de anúncio, tá? Hoje em dia, todas as plataformas de e-commerce têm todas as ferramentas para que você se diferencie. E uma calcinha não é igual a outra calcinha. Não, mas eu vou pegar esse gancho aqui para fazer uma provocação para todo mundo, Se você pega uma calcinha, você tira uma foto aqui nessa cadeira e eu mando para um estúdio fotográfico, é outra calcinha. Totalmente diferente. Se você coloca um vídeo amador aqui da mesma calcinha linda que você fez e eu faço um vídeo, né, mega ultra pau produzido, nosso amigo dos vídeos está aqui, sabe falar de posicionamento, você está vendendo outro produto, outro posicionamento, outra comunicação, outra ficha técnica, coloca a descrição, porque você precisa que haja uma coisa chamada indexação, o algoritmo, tá? Então, você se posiciona de outra forma, tá? Esse é o primeiro ponto que você precisa fazer para você se diferenciar. Depois, você vai pensar no seu posicionamento no digital, tá? Aonde você está? Você tem que estar onde seu cliente está. Então, se você vende tábua de madeira, você tem que estar aonde o seu cliente de tábua de madeira vai te comprar, tá? Onde que ele está? Como que eu converso com ele? É através das redes sociais? É através de canal de venda direto no meu site? É através de comunidade no Facebook? Aonde que o seu cliente está? E aí o maior erro do vendedor é achar que ele pode vender onde ele quiser. Ah, não, eu só quero vender no Instagram. Mas, cara, o teu cliente não usa o Instagram. O teu cliente é 45+, ele está lá no Facebook. Você está no Instagram, botando o maior esforço, botando tráfego, botando todo mundo, e o seu cliente não está ali. Você está na Shopee, você não vai vender tábua de madeira na Shopee. Você vai até vender. Você não vai vender tanto quanto em outros canais. Exemplo, tá? Ah, e outro, avaliação. Existe fidelização, sim, do canal de venda. Uhum. Uhum. Existem ferramentas,
os próprios marketplaces. É muito difícil, e aí, entrando em uma seara global, estou tentando aproveitar os seus ganchos para dar dicas aqui, tá, gente? Mas quando a gente começa vendendo nos marketplaces e tem a sensação, ou tem a ilusão de que a gente vai trazer facilmente esse comprador do marketplace para o teu site, você está muito enganado. Ah, porque eu prestei um bom atendimento, porque eu ofereci uma boa oferta, porque está aqui, o meu produto é muito melhor do que o da minha concorrência. Por quê? Porque o cliente ele tem 2 tipos de relacionamento. Ele tem um relacionamento com a sua marca, porque ele gostou do seu produto, e ele tem um relacionamento com o canal de venda. É o que o Juan estava falando. Eu compro no Mercado Livre porque eu sou nível 6, parcelo em 24 vezes, tenho lá meu streaming de graça. Se você, vendedor, me oferecer 3 vezes sem juros, com frete a R$10, eu vou comprar de você por quê? No seu canal de venda. Eu vou comprar no canal de venda pelo qual eu tenho relacionamento. Vou comprar a sua marca, tá? Porque eu adorei a tua tábua de madeira. Mas eu vou comprar no Mercado Livre, porque eu tenho relacionamento com o canal. Então, o canal, ele cria, sim, essa fidelização com o cliente final. E é muito importante que você peça, só voltando no seu outro ponto, a avaliação dos produtos. Eu botei aqui também nos meus slides. A avaliação dos produtos. A avaliação, hoje, é o maior fator de conversão. A avaliação, gente. Primeira coisa que todo mundo olha é frete e avaliação, gente. Talvez, dependendo do seu critério analítico, eu vou, por exemplo, vou comprar moda, vou comprar lingerie na internet. Eu vou direto para as fotos, para ver como é que fica no corpo de uma pessoa real. Eu quero ver como é que fica, como é que é aquele produto de forma real. Então, a avaliação é essencial, tá? Já estou passando, né? Já. Eu sou prolixa. Vamos lá. Então, vamos aos passos, tá, gente? Vou ter que acelerar um pouquinho, senão vou estourar o meu tempo aqui. Mas depois eu vou deixar o meu contato, se vocês quiserem, eu passo essa apresentação para vocês, tá? Vamos lá. Primeiro, já até antecipei aqui, como eu falei, já dei uns spoilers aqui, ó. Faça o diagnóstico do seu modelo de negócios. Avalie capacidade produtiva, insumo, custos operacionais, produtos, estruturais, né? Posicionamento, qual vai ser o seu produto, o sortimento de produto, qual vai ser o seu público-alvo. Mesmo o vendedor de marketplace precisa saber para quem que ele está vendendo antes de saber o que ele vai vender, tá? Eu estou vendendo lingerie para uma pós-operada que acabou de ter um bebê. Ou eu estou vendendo um lingerie para uma menina de 16 anos. É o mesmo produto? É o mesmo preço? É o mesmo canal? Então, eu tenho que saber para quem que eu vou vender antes de eu definir qual vai ser o meu sortimento de produto. Eu posso escolher o meu nicho. Eu sei que eu vou vender lingerie, tá? Mas, público-alvo é tão essencial quanto o produto, tá, gente? E aí eu reforço aquela mensagem que eu falei com vocês. Você tem 2 caminhos. Ou você vende valor, ou você vende preço, tá? Vender valor é vender um conceito do produto, é vender o valor que o produto entrega para o cliente final. Vender preço é vender produto barato, sem qualidade. Você consegue vender valor dentro de alguns marketplaces, mas com alinhamento de expectativa. É assim, ó, sabendo que o marketplace, alguns marketplaces não vão ser os seus principais canais de venda, mas é necessário que você esteja neles, mesmo com preço acima da sua concorrência. Então, se você tem uma calcinha que você vende a R$15, já com a margem apertada, você vai ter que vender, se você vender valor, você não pode iludir o seu consumidor que te valoriza, vai lá na tua loja física ou vai lá na tua loja online comprar essa calcinha, você não vai vender na Shopee a R$8 teu preço de custo. Por quê? Esse cliente está na Shopee também, mas ele está procurando outra coisa. Vai que ele encontra a sua lingerie lá. E aí você perde o valor que você está entregando para ele. Então, você tem que estar com o seu produto de valor dentro de todos os canais onde seu cliente estiver, mas com alinhamento de expectativa, sabendo que Shopee não vai ser seu maior faturamento, tá? Mercado Livre já vai ser, você vai ter um pouquinho mais de faturamento. Amazon vai ser o seu principal canal, o ticket médio da Amazon é um pouquinho maior. E tem outros marketplaces também de curadoria, de marca, que são muito bons para vender valor, tá? Não, claro que os 5 maiores são os que provêm maior faturamento, maior giro, maior resultado, tá? Porém, você também deve olhar para aqueles menores de nicho, tá? De nicho. Sim, necessário também.
Também é necessário, sim, também é necessário. Não, é necessário você ter o seu site próprio. Porque é no site próprio que você... Qual é a grande questão com relação ao site próprio? O cliente é seu. Ele não é do marketplace. Exatamente. Então, você pode fazer no mesmo... se você vender valor, você deve fazer o mesmo preço, porque é o seu posicionamento de mercado. Sim, você já tem que precificar no valor que você está botando, tá? O seu comissionamento, tá? Então, por exemplo, eu vendo... Vamos voltar na questão da calcinha. Questão da calcinha, R$15. Se eu tenho um produto que eu estou no meu site, nas minhas redes sociais, querendo vender valor... Você lembra que eu coloquei aqui que o cliente ele vai em 6 canais antes dele converter? Se ele acha teu produto na Shopee com metade do valor, ele vai comprar na Shopee, você perdeu aquele cliente de valor. Então, se você tem uma estratégia de valor, você precisa se posicionar da mesma forma em todos os pontos de contato com aquele comprador. Sim. 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 Sim, a gente presta sim, tá? Vamos para o próximo. Estudo mercado digital. Também já falei aqui, tá, gente? O que é o seu nicho? Não. Qual é o seu nicho? Onde ele vende? Como ele vende? Quanto ele cobra? Como ele estrutura um anúncio? Qual é a grade que ele utiliza? Tá? Isso aqui, gente, a gente já tem... Quando a gente faz esse estudo de mercado, a gente já consegue ter alguns caminhos. Por exemplo... eu vendo roupa de dormir, tá? Eu vendo pijama, baby doll e tudo mais. Vou começar a plugar na Shopee, tá? O que eu vou fazer? Vou lá nos maiores vendedores, tá? E vou analisar como é que esse cara faz anúncio, como é que essa mulher faz anúncio. Beleza, como é que ela vende? Ela vende pijama liso ou pijama estampado? Ela vende de poliamida ou ela vende de viscose? Qual é a foto que ela usa na modelo? É vestida ou é fotinho de tapetinho? Quais são as variações que ela coloca dentro do mesmo anúncio? Ela faz um anúncio por cor ou ela faz um anúncio com todas as cores? Qual é a grade que ela coloca? É PMG? É PMGGG? É PP e GG? Como que ela trabalha? É essa análise de mercado que vocês precisam fazer, tá? E nisso vocês já vão baseados nos maiores vendedores, tá, gente? Não é, pelo amor de Deus, isso eu vejo muito aqui em Friburgo. Não é no cara que te falou que vende 300 mil, que está ali do seu lado, falando, eu vendo 300 mil na Shopee com isso aqui, ó. Não acreditem nisso, tá, gente? É olhar para os números do digital, olhar para o marketplace e lá. Eles existem no menu, você consegue enxergar quais são os maiores vendedores, tá? Vocês conseguem filtrar. Precifique corretamente. Isso aqui também é um coração. A gente pega muito cliente na Jump que não sabe precificar, tá? E assim, gente, não aceitem prejuízo. Trabalhem dentro da realidade que vocês têm, tá? E assim, Fabi, mas eu não consigo chegar no preço da concorrência. Não tem problema. Mas não aceita prejuízo. Tá? Você pode trabalhar no 0 a 0. Mas prejuízo, não. Porque você não vai sustentar esse prejuízo. Você vai ranquear. A partir do momento que você mexer 10 centavos no seu anúncio, você vai lá para baixo. Tá? Você vai lá para baixo. Então, primeiro, porque você mexeu no preço. Segundo, porque quando você mexe no preço, existe uma revisão de anúncio. Terceiro, algoritmicamente, você tem um impacto final. Tá? Melhore sua... Ih, caramba. Aqui, ó. Melhore sua compra. Se você compra, né? Aí eu estou falando de revenda e estou falando de insumo também, tá? Melhora o preço a compra do teu insumo, da tua linha, a hora da tua costureira. Tenta melhorar a tua compra, tá? Fique atento às taxas pequenas, que a gente estava falando aqui, das taxinhas. Elas podem te quebrar. Fiquem atentos a essas taxas pequenas. Elas podem te quebrar. E nunca atualiza, mas nunca atualizem todos os preços em um lote somente. Essa dica da precificação, eu estou falando exclusivamente de marketplace, tá? Nunca atualizem todos os preços de uma vez de uma loja nos marketplaces. Shopee, Mercado Livre, Shein, qualquer uma. Shein ainda tem barreira de precificação, né? Mas as outras nunca atualizam de uma vez só, tá? Isso vai impactar diretamente no resultado da sua loja. Mesmo após uma revisão de taxa de marketplace. Você pode atualizar por lote, tá?
Você atualiza, se programe para fazer uma atualização por lote. Se você atualizar tudo de uma vez, você vai impactar na relevância sistêmica, algorítmica mesmo da tua loja. Porque os anúncios eles entram em revisão a partir de qualquer alteração de preço de estoque. De estoque não, desculpa. De preço e de título. Então, se você mudar o título ou mudar o preço, vai entrar em revisão e automaticamente a entrega dele vai cair. Tá? Na mesma plataforma. Cada plataforma, eu vou beber do Roosevelt aqui, vou até tirar do copo dele que eu sei que ele está gripado. Eu não quero gripar, não. Mãe não pode ficar doente, né, gente? Na mesma plataforma, tá, gente, que eu estou falando. É assim, você atualizou a taxa da Shopee, você vai lá na Shopee, atualiza todos os preços. Não faça isso. Se programe para atualizar. Faz 5 num dia, 5 no outro, 5 na outra semana e vai atualizando, tá? Nunca faça isso. E outra coisa, tem que estudar muito bem essa atualização de taxa também da Shopee. Porque você, por exemplo, aumentou R$1 na taxa de corretagem, de frete. Tá? Você não vai aumentar R$1 no preço do seu produto. Né? Você vai estudar como essa taxa de R$1 de frete impacta na tua margem e vai ver o que você pode ajustar em termos de margem para que você não faça uma alteração relevante no teu preço do teu produto. Porque na lingerie, se você aumenta R$1, você pode sair fora do mercado. Né? Vamos lá. Anúncio ultra qualificado. Gente, tira foto para quem quer vender em marketplace, é isso aqui. Ó. Na realidade, eu poderia escrever um monte de coisa mais aqui, tá? Mas aqui, SEO, Search Engine Optimization, que é indexação. Hoje em dia, até para quem vende Instagram, tá, gente? O SEO é essencial. Se você tem uma loja no Instagram, você precisa começar a pensar nas legendas alternativas, você precisa começar a pensar no nome, no título das fotos que você está fazendo upload para o seu Instagram, você precisa pensar no texto, na copy, tá? do seu post. SEO está em tudo agora, tá, gente? Façam um teste, coloquem lá o seu nicho, coloquem lá o seu produto e vão para o Google. E vocês vão ver várias postagens no Instagram, várias. Por quê? O Instagram já está trabalhando muito na otimização, no SEO, tá? Ah, obrigada. É esse aqui? Pessoa fala pouco, aí fica com sede. Então, vamos lá. Vou passar rapidinho aqui, porque já estourei muito tempo. SEO, cauda longa, ficha técnica, mínimo de 2 fotos por variação, criativo de quebra de objeção, criativo de reforço de marca, tabela de medidas, vídeo. Por favor, façam vídeo. Estimule muito a avaliação, decore a sua loja e aplique cupons e promoções, tá? Suba um preço cheio e aplique cupons de promoção na central de marketing. Promoção, vamos falar. Não só isso. Existe muita técnica por trás disso. Não adianta você ter uma arte poderosa e uma descrição ruim. Você não vai indexar. Se você não fizer um título cauda longa, esquece. Nem o próprio SEO dos próprios canais, ele não vai entregar o seu produto para quem está querendo comprar. Existem algumas indexações dentro de alguns campos, depende do canal, tá? Mas em todos eles, o título do seu produto, do seu anúncio, seja no seu e-commerce, na sua loja própria, seja no Shopee, seja no Mercado Livre, seja em qualquer lugar, seja no Google Shopping, o título é o que mais impacta na indexação. Então, se você botar uma foto maravilhosa, um vídeo maravilhoso, mas não botar um título cauda longa que indexe, ninguém vai te achar. Eles não vão te achar. O título cauda longa... Oi? Deixa o meu sócio falar. É que é legal lembrar também que, assim, praticamente cada tópico daquele ali, ele tem um monte de... Vou pegar lá em cima. Exato. É uma gama de necessidades.
O cauda longa, respondendo a Tati, o cauda longa é assim, imagine um dinossauro, tá? Quando você faz um anúncio, você tem um produto. Vamos falar da calcinha. Vamos usar a calcinha como exemplo. Qual é a cabeça do dinossauro? É a calcinha, porque é o produto principal ali, é a calcinha. Quando a gente está falando de título cauda longa, é da especificidade que a cauda traz. Por quê? Você começa pelo básico, que é a cabeça do dinossauro, tá? Tô aqui. E aí eu vou avançando em palavras-chave do meu produto que indexam e sejam relevantes. Existem ferramentas de inteligência artificial que podem te ajudar nisso, tá, gente? Se você jogar no ChatGPT, cria um título cauda longa para venda de calcinha, na Shopee, ele vai criar. Pá, o outro, sabe dos hacks, né? Ele vai criar, tá? Então, é assim, ó, palavra-chave principal, cabeça do dinossauro, o que é o seu produto? Calcinha. Estou começando cauda longa a partir do momento que eu estou especificando qual é a calcinha. Calcinha, vou lá no Google, ou vou na inteligência artificial, vou perguntar qual é a segunda palavra que mais indexa no Google para a calcinha. Assim, assim, assim. Conforto. Calcinha, conforto, algodão, preta, com renda. Ou, na realidade, com renda, preta, cor. Normalmente a gente coloca no final. Isso é um título cauda longa. Por quê? Porque os clientes, quando eles forem procurar, eu quero uma calcinha de algodão preta, eu vou botar lá no buscador, calcinha de algodão. Opa, automaticamente a sua calcinha vai aparecer ali entre os primeiros. Agora, se você tem uma calcinha, você bota assim, calcinha com renda preta, não botou algodão, não vai indexar, porque eu, cliente, procurei calcinha de algodão preta. Não. Algumas palavras também são proibidas, dependendo do marketplace, tá? Então, você não pode botar algumas palavras. Alguns proíbem promoção, outros proíbem atacado, outros proíbem preço barato, queima. Exato. Então, no cauda longa, tecnicamente falando, coloquem toda a especificação técnica de acordo com o teu produto, até o limite de caracteres daquele título, tá? Isso no marketplace, tá, gente? No seu e-commerce, o cauda longa precisa ser mais comercial, porque fica estranho, tá? E, gente, eu sei que a gente tem mania de colocar o nome de mulheres na coleção, né? Então, não é calcinha, Bianca, algodão, preto, renda preta. Não botem modelo no cauda longa também, tá? Então, é calcinha, confortável, não marca, algodão, renda, preto, tá? É um exemplo de cauda longa para vocês. Mas vocês vão fazer análise, tá, gente? Tem o Google Trends, tem inteligência artificial, tem ferramentas no mercado que dizem quais são as palavras que você deve utilizar, palavras-chave, no título cauda longa, tá? Seus canais de venda são vivos. Verifique sempre as notificações. Gente, o que acontece de gente ser penalizado porque não entrou no canal todos os dias, não viu a notificação, não viu a alteração, não está no gibi, tá? Até os sellers da Jump, a gente sempre fala, os clientes da Jump a gente sempre fala, a gente assessora, mas o canal de venda é seu, tá? Eu não vou entrar todos os dias, 8 horas da manhã, em todos os seus 5 canais de venda. Quem tem que fazer isso é você, tá? Por quê? Porque vocês precisam se apropriar de que existem inúmeras notificações, existem inúmeras novidades, vocês precisam estar ligados no dia a dia. E, às vezes, é um chat, às vezes é uma notificação de alteração de horário de corte, de entrega, logística. E a gente não consegue dar conta de tudo. São muitos clientes e a gente não consegue, com muitos canais, então a gente não consegue dar conta de tudo. Mas, para além disso, independente de vocês terem uma assessoria, vocês precisam ter noção de que os seus canais de venda são vivos, tá? Confira as novidades, confira o horário de corte regularmente. Gente, Mercado Livre é ótimo para fazer isso. Vende no Mercado Livre? Muda sempre o horário de corte. Então, era assim, ó, você vendeu no dia anterior. Antigamente, você podia postar no dia seguinte até meio-dia. Viu? Muda sempre. Tem que estar sempre ligado no horário de corte, no Mercado Livre especificamente, tá? Perguntas no chat devem ser respondidas no menor tempo possível. E, gente, outra dica para quem vende na Shopee. A última resposta é sempre sua. Nem que seja um emoji, tá? Algoritmicamente, isso tem impacto, tá? Na taxa de resposta. Então, o cliente mandou um chat ali, você respondeu. Aí ele respondeu obrigada, você responde obrigada de volta.
só para o algoritmo fazer uma leitura de que você respondeu o cliente, tá? Tente sempre realizar a entrega antecipada. Alguns marketplaces, falando especificamente de marketplace, alguns marketplaces têm uma bonificação para quem tem entrega antecipada, tá? Então, você consegue ali receber relevância ao algoritmo quando você entrega a notificação ou a entrega antecipada, você recebe um tiquezinho ali de vendedor com entrega antecipada. Isso é muito interessante. E performance é consequência. Ads somente em anúncios qualificados e avaliados. Não faça teste porque a foto está bonita, mas sim porque o CTR está bom. Gente, várias pessoas, vários lojistas. Fabi, eu vou botar ads nesse aqui porque essa foto está maravilhosa. Vou botar tráfego pago que eu tenho certeza que vai performar. Mas não olhou o CTR. O CTR é Click-Through Rate. É a taxa de clique daquele anúncio. Todos os marketplaces têm esse KPI, tá? Tem esse indicador. Então, você vai lá nos indicadores daquele anúncio, você vai olhar qual é a taxa de clique, qual é o CTR desse anúncio. Tá bom? Porque não adianta ele ter a foto mais bonita, mais legal, o vídeo mais excelente. Se a taxa de clique estiver baixa, não adianta você botar tráfego pago ali. O cliente ele não está se interessando por aquilo. Isso é uma concepção sua. Você acha bonito. Mas o que você acha bonito, o seu colega do lado pode achar feio. Então, ou pode não se interessar. Não ser aquilo que ele está procurando, tá? Isso, do orgânico. Não seja teimoso, não insiste em uma campanha que não está performando. Temos empresários teimosos aqui? Temos. Também sou, tá, gente? Sou bastante, inclusive. E a gente não pode teimar naquela campanha que não está funcionando. Então, assim, tente outras alternativas. Tente mudar uma foto, tente mudar um título, tente mudar a precificação. Refaça esse anúncio todo. Mas, se não está performando, não coloque performance. Não coloque tráfego pago. Não vou aumentar aqui o valor do clique por dia, para ver se performa melhor. Não vai performar, gente. É um problema estrutural e técnico, tá? Então, não seja teimoso. Pode falar. dias. O algoritmo da Shopee roda de 15 em 15 dias. O Google também, o Facebook, o Meta também. Você não consegue uma resposta antes de 15 dias, algorítmica, tá? Shein não tem tráfego pago. Pode falar. Afeta diretamente essa venda, tá? Inclusive, a gente já teve informação da Shopee. Quem já foi no evento da Shopee aqui em Friburgo? Veio um especialista de tráfego pago nesse evento da Shopee que ele falou que o algoritmo hoje da Shopee, esse raio desse algoritmo, que se eu ver ele um dia, eu mato ele, esse especialista falou que se você coloca um estoque muito limitado, o algoritmo não está entregando, especialmente naqueles que você coloca performance, o algoritmo não está entregando o teu anúncio para os clientes. Então, se você tem um estoque limitado, façam uma coisa que eu não falei para vocês fazerem. Estoque fictício. Mas eu não falei isso para vocês fazerem, tá? Eu não falei. Vocês não ouviram de mim. Porque se você botar tráfego pago ali, o algoritmo vai limitar essa entrega, tá? É a mesma coisa no Meta, né? A gente estava conversando com o Alex, com o especialista em tráfego pago no Meta, né, o Guilherme, e ele falou, Fabinho, se você não botar o cartão aqui, se você botar um boleto, pagar aqui R$10 no Pix, o Google não vai entregar, porque ele vai entregar, ele já sabe que vai acabar amanhã esse valor de orçamento. Sim, entrega porque a Shein entrega organicamente, né? A Shein não tem tráfego pago, entrega organicamente, mas também faz isso. Não influencia. Você tem que ter uma quantidade mínima de anúncios, isso é fato, tá? Mas você não precisa ter uma quantidade mínima de modelo. Podem ser mais de um anúncio do mesmo modelo. Isso já ajuda, tá? Show. Então, otimização de anúncio é vida, tá, gente? Como eu falei ali, cara, não está funcionando, sempre vai otimizando. Pode falar. Aham. Aham. Uhum.
Então, mas dentro dos marketplaces você consegue, de alguns, tá? Você consegue colocar um prazo de produção. E aí você adiciona um prazo de produção desse produto, mas algoritmicamente o produto que você está fazendo é convite. Se você tem uma entrega ilimitada de convite, você coloca 1000 unidades. A hiperpersonalização não precisa estar dentro do seu anúncio. Tá? Inclusive personalizados, por exemplo, nós temos um cliente personalizado que ela faz canecas personalizadas, mas o que a gente faz? A gente faz um anúncio generalista ou faz um anúncio que chame muita atenção, como isca, por exemplo, caneca do Flamengo. É uma caneca personalizada, mas é uma caneca do Flamengo. E isso faz com que toda a loja dela performe de melhor forma, porque um anúncio como isca, performando bem, ele puxa algoritmicamente toda a loja, tá? Em todos os canais de venda, menos no seu e-commerce, tá? Porque não tem essa questão do algoritmo, não funciona dessa forma. Mas nos marketplaces todos, você usa um anúncio de isca com um produto básico. Você faz personalizado, mas usa uma isca padrão, tá? Ah, caneca da Barbie. Esse meu cliente, por exemplo, caneca... Ih, não pode por licenciamento de marca. Também não falei isso, tá? Eu não falei isso. Ih, não. Putz, inteligência artificial, esqueci. Mas, assim, usa uma isca e mantém aquela isca com estoque infinito que ela vai trazer outros. E se você tem um produto com um estoque profundo, mas o que te trava é personalização, coloca a base desse anúncio com bastante estoque e a hiperpersonalização você limita no textinho ali. Olha, consigo limitação de 5 por... de 10 por, você vai limitando no texto. Mas o algoritmo você precisa facilitar, porque senão você tem impacto direto. Interfere. Não cai, por quê? Isso depende do nicho, tá, gente? Porque é o comportamento de compra. Se você botar um prazo de produção numa calcinha, vai cair, porque o prazo de entrega impacta diretamente num fator de conversão. Mas se ela está falando de um hiperpersonalizado, de uma caneca personalizada no convite, aquele cliente ele já está esperando aquela personalização, aquela entrega. Se você entregar imediato, ele vai achar estranho. Ele vai falar, opa, pô, então está fazendo isso. Não, o algoritmo depende do nicho. Tá? Vai depender do nicho. Pode falar. Depende do canal, mas é eles que determinam, tá? Marketplace é eles que determinam. A regra é deles. Vocês só o jogo é deles. Se amanhã ele falar assim pra você, depende do canal, tá? Mercado Livre 24, Shopee 24 horas. Isso. Tá? E aí você depende também, por exemplo, do seu método de logística dentro do canal. Mercado Livre tem flex, tem full. E aí você tem um prazo específico ali, né? O full já está lá, o produto, fulfillment, né? O produto já está lá, o Mercado Livre bota o prazo de entrega para o cliente. Pode sim. Se o Mercado Livre autorizar, se ele gostar de você, ele deixa. Ele deixa você colocar lá. Ele é maneiro pra caramba no Mercado Livre. Aí ele vai olhar para você e vai falar, vou deixar. E a Shopee tá abrindo fulfillment também, né? E tem outros canais, a Shein também está crescendo bastante, enfim. Aí, outra coisa para vocês tirarem foto, gente, ó, diquinhas de ouro, tá? Não invista em ferramentas caras com promessas rasas. Já respondendo o nosso amigo ali do Hub. Existe muita gente no mercado que quer oferecer soluções caras, mirabolantes, mas essas soluções podem ser atendidas com ferramentas baratas, autogerenciáveis, tá? Então, eu botei aqui algumas só, tá? Até botei assim, me manda um zap, porque tem muita ferramenta que eu posso indicar para vocês, a gente pode bater um papo, eu analiso o modelo de negócio de vocês e eu falo para vocês o que a gente consegue fazer e quais as ferramentas que você pode utilizar para o seu modelo, tá? Posso ir? Foi? E é isso, gente. Acabei me estendendo um pouquinho mais, mas eu vou fazer aqui um gatilho de escassez e um gatilho de urgência e dizer que a gente está com condições especiais aqui na Jump Solutions para vocês que estão aqui hoje. Estamos em plena semana do consumidor, né? Vocês todos, vendedores, estão ligados nisso. E a gente está fazendo uma condição especial para quem está aqui. Então, me mandem um oi no zap. Falei, estou na palestra da Cianf e quero uma condição especial da Jump Solution, preciso de vocês. Lembrando que a gente faz assessoria de gestão de vendas online, loja virtual, marketplace, ERP, o que vocês precisarem, tá? Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Juan, o Walter pediu um microfone. Posso